Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí. Vamos dar início à nossa aula aqui sobre moldagem em prótese fixa. Qualquer alteração aí em relação à imagem, em relação a áudio, vocês podem mandar no chat aqui, porque como eu estou no hotel, pode acontecer de dar algumas alterações aí que são esperadas, né, de quando está online assim. Mas qualquer problema aí, é só me avisar aqui que eu já consigo resolver isso aqui o quanto antes, tá? Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo que está aí online, para todo mundo que veio prestigiar, todo mundo que veio assistir, tá? E o nosso tema de hoje é técnica de moldagem em prótese fixa. Eu tentei subir um vídeo hoje lá para a academia e tem coisa que é muito doida. Tem vídeo que você grava e sabe-se lá por quê, o negócio resolve não funcionar. Você põe no Instagram, ele já avisa que não vai subir, que deu erro de conexão, aí sobe tudo, mas não sobe isso. Enfim, não tem problema. Vou contar brevemente aqui o que eu tinha gravado lá no vídeo no Instagram. Então, só para contextualizar, em 2020, tá? Em 2020, eu adquiri um scanner intraoral. Logo ali depois que reabriu, né, a questão da pandemia, eu adquiri um scanner intraoral e comecei a trabalhar ali durante 2021, 2020, 2021 e comecei só de 2022. Na verdade, acho que nem chegou. Eu comecei a trabalhar para outros laboratórios. Como que eu fazia isso? Eu fazia um serviço chamado de Scan Service. O Scan Service é o quê? Eu pegava o scanner intraoral, levava para o consultório de outro dentista e fazia a moldagem digital para esse dentista, tá? Para poder enviar para esse laboratório, para enviar para o meu laboratório, o que for. E aí, o que aconteceu? O que era para ser algo que era lucrativo, começou a transformar em dor de cabeça. Porque eu ia lá para poder moldar, e o dentista, a grande maioria, gente, pode ter certeza, infelizmente eu tenho que afirmar isso. A grande maioria tem muita dificuldade na hora de fazer moldagem em prótese fixa. Na verdade, até em prótese removível. E aí o que acontecia? O profissional entrava em contato comigo, o colega, para eu poder fazer o escaneamento para ele. E no momento que eu fazia o escaneamento, era como se o profissional já não tivesse eximido de toda e qualquer culpa. Sabe? Ele, não, quem moldou não fui eu. Mas na verdade não é isso. Porque uma moldagem, várias coisas vão determinar. Por exemplo, o preparo, a lisura do preparo, a inclinação do preparo, principalmente, saúde gengival em relação ao próprio provisório. Então, assim, são várias possibilidades. E aí, gente, começou a acontecer o seguinte: eu ia lá, escaneava, mandava para outro laboratório. Não deu certo, não ficou bom o escaneamento. Falei, olha, mas eu não tenho culpa. Eu cheguei lá e só escaneei. O scanner mostra o que ele está vendo. E aí, de tanto problema, eu resolvi buscar e criar, né, um protocolo para poder fazer moldagens em prótese fixa, tá? Que é basicamente o tema da nossa aula hoje, é este protocolo de moldagem de prótese fixa, que eu vou mostrar para vocês tanto foto quanto vídeo de como que esse protocolo funciona e de como que ele dá certo dentro do consultório, tá? Eu só faço as minhas moldagens desta maneira. Então, eu garanto para vocês, eu estou falando e garantindo que vocês podem ficar aí, vocês vão ver uma aula hoje que vai ajudar e muito a vida de vocês dentro do consultório. Então, ó, por exemplo, qual que é o grande lance de uma moldagem? É porque eu tenho esse caso aqui, onde eu preciso moldar esse dente 21. Primeira coisa que eu falei com vocês foi sobre preparo. E o preparo aqui nesse caso, em relação à estética, ele é um preparo subgengival. Todo preparo que ele tem, que ele entra dentro da gengiva para mais de 0,2 milímetros, você já tem que obrigatoriamente usar de algum recurso para poder fazer o afastamento mecânico dessa gengiva, tá? O afastamento mecânico ou químico, porque a gente tem
pastas também que usam para poder serem retratoras. Mas no caso aqui, na nossa aula, vamos falar sobre os fios. Então, ó, acima de 0,2 milímetros a nível subgengival, eu já tenho que usar uma técnica de afastamento da minha gengiva. Porque se eu moldar aqui agora, ó, eu não consigo ver término. Eu já não consigo ver término aqui na foto. Quem dirá no meu modelo de gesso? Então aqui eu não consigo avaliar, eu não consigo ver aonde está o meu término. Porque é um término subgengival justamente porque é uma região. Em áreas estéticas, eu tenho que, por obrigação, deixar o meu preparo subgengival. O que você tem que tomar cuidado é que o seu preparo ele tem que ficar subgengival em torno de 0,5 milímetros até 0,8 milímetros. Mas até assim, estourando. Porque eu não quero que o meu preparo invada o espaço biológico do meu dente. Então, até 0,5 eu tenho certeza absoluta que não vai invadir o meu espaço biológico. Então, mas a literatura ela é controversa, ela vai de 0,5 até 0,8, tá? Então, vejam bem, eu não consigo ver corretamente o meu término aqui. Então, se eu moldasse aqui agora e mandasse para o laboratório, ele virar para mim e falar comigo da seguinte maneira: Rafael, não consegui ver o término do seu trabalho. Se eu fizer da maneira que está aqui agora, é como se o seu trabalho estivesse o quê? Infiltrado. Que não é o que a gente quer. E aí, gente, eu vou falar agora como proprietário de laboratório, porque a minha família é proprietária de um laboratório grande aqui em Belo Horizonte. Então, eu cresci dentro de um laboratório. E aí é fato, a gente vê isso acontecer. A gente liga pro dentista e fala, cara, não deu certo a moldagem. Tem que fazer de novo. E aí eu sempre falo isso para meus alunos, tanto da graduação quanto da pós. Eu falo o seguinte, quando alguma coisa der errado, descobre por que deu errado. Não adianta você pegar e repetir a mesma coisa que você fez, que vai dar errado. E é isso que acontece. O cirurgião dentista vai lá e repete a mesma coisa. E aí vai dar errado. Então, ó, nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos fazer o meu afastamento mecânico da gengiva. O meu afastamento mecânico é justamente para poder fazer o quê? Abrir a minha gengiva e eu conseguir, depois de tudo, ver toda a região do término do meu preparo. Então aqui, ó, eu consigo ver, ó. Tudo aqui é término. Entrega uma moldagem desse para o seu TPD, para o seu protético, que ele vai te agradecer. Porque que ele consegue ver tudo. Não tem como ele errar em relação à posição, ao término. Não tem como. E vejam bem em relação ao que eu falei da lisura disso. Olha a lisura desse preparo. A lisura está semelhante à do dente natural da paciente. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Não é terminar o preparo de qualquer jeito, porque quer ir embora. Tudo mais. Beleza, também tem vezes que você fala assim, pô, tô cansado pra caramba, eu quero ir embora. Tu pode terminar o preparo ali, o provisório, mas lembrar de chamar esse paciente depois pra você poder refinar tudo. Ninguém é de ferro, mas você precisa pensar em ter um trabalho desse para você ter previsibilidade na hora de você fazer o seu trabalho. Senão, não adianta. Senão, vira aquele profissional que fala, eu odeio prótese. Prótese é um saco. É lógico que o paciente, que o profissional fala que prótese é um saco. Tem uma série de etapas, tem uma série de caminhos que não tem como fugir. Tem que fazer, tem que fazer. Pronto, acabou. Se não gosta de prótese, vai ter que mexer com outra área. E vai chegar lá e vai encontrar a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Moldagem em prótese fixa. A moldagem é definida como um conjunto de procedimentos clínicos. Eu adoro essa definição. Porque é literalmente tudo aquilo que eu falei. Sabe? Aqui você pode pensar que ele está falando, tipo, do material que vai usar, da moldeira. Não, ele está falando de um conjunto de procedimentos clínicos que, querendo ou não, começam antes da própria moldagem em si. É o que eu falei. Saúde gengival, preparo,
tudo aquilo influencia e tudo aquilo é um conjunto de procedimentos clínicos. Ponto final. Ok? Eles são usados para reprodução negativa dos preparos dentários. Ou seja, quando eu moldo o meu paciente, quando eu tiro a moldeira da boca dele, o que está lá na moldeira que eu estou vendo é o quê? Uma reprodução negativa dos preparos dentários e das regiões adjacentes, certo? Então, aquilo é uma reprodução negativa. Por que eu estou frisando isso? Existe uma técnica no digital que a gente usa, que a gente pega a própria moldagem do paciente, escaneia a moldagem e inverte ela. Então, eu consigo criar um modelo, como se fosse um modelo de gesso, a partir da moldagem do meu paciente, do meu cliente, do meu paciente. A grande vantagem dessa técnica é que eu fujo de um problema de dilatação do gesso. Mas vamos lá. Depois que eu pego, olha, a minha moldeira negativa, né, o meu molde negativo, eu tenho que fazer qual etapa? O vazamento do gesso. Para quem está chegando, para quem é novo, porque eu estou falando assim, porque tem gente que não sabe ainda, tem alunos de graduação, vazamento do gesso nada mais é do que o quê? Eu manipular um gesso e colocar dentro dessa moldagem que eu fiz. Porque eu vou gerar um modelo para mim. Seja esse modelo de estudo, seja esse modelo de trabalho. Não importa no que eu quero dizer aqui, mas eu vou gerar um modelo. Aqui, a gente já começa a ver um dos problemas. Quais seriam esses problemas? Primeiro, o tempo do vazamento. Vocês vão ver mais para frente que tem material que ele não aceita que você molde, esqueça ele em cima da moldeira e vai pensar só depois, quando você voltar na segunda-feira, você vai resolver vazar. Não pode. Um outro problema muito crítico, que é delegar. Mas delegar em que sentido? Primeiro, para TSB. É bom? Sim. A TSB pode muito bem fazer a vazamento de gesso sem problema nenhum, desde que ela tenha sido o quê? Treinada. E inclusive treinada por você. Outro detalhe, delega para o laboratório. Quantas vezes, gente, a gente tinha uma profissional no laboratório, uma dentista, que ela ligava sempre 5h30 da tarde para poder buscar um serviço. Eu não sei se tem gente de Belo Horizonte aqui, mas Belo Horizonte é um caos. Belo Horizonte é uma São Paulo um pouco menor. Então, o trânsito de 5h30 da tarde em Belo Horizonte na sexta-feira é uma coisa de louco. E aí, essa dentista ligava 5h30 da tarde. Olha só, eu que era office boy na época. Tinha 13, 14 anos. Buscava o serviço. A hora que chegava no laboratório, já não tinha mais gente para vazar o trabalho. E aí, esse trabalho ficava basicamente até segunda-feira, até chegar alguém para vazar. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao nosso trabalho. Existem vários aqui, olha, mas que eu não vou citar agora, que não é o nosso tema aqui. Então, ó, moldagem é definida como um conjunto de procedimentos clínicos usados para a reprodução negativa dos preparos dentários e das regiões adjacentes. É muito bom também ler isso aqui, porque vocês negligenciam, quando eu falo vocês, é o profissional, negligenciam os dentes que estão ao lado. Como que eu vou determinar ponto de contato lá no meu modelo de gesso, lá no laboratório, se eu não entreguei um modelo de estudo que seja pelo menos bom para o meu laboratório? Tem vezes que a gente vai ver o modelo, a parte que eu vou trabalhar, tipo aqui, ó, aqui, tá legal, tá bem vazado. Agora aqui cheio de bolha. O cara te manda esse aqui cheio de bolha, parecendo um queijo suíço. E aí, gente, quando você não manda um trabalho bem moldado, bem vazado para o laboratório não vai conseguir te entregar um trabalho que seja a nível do que você merece. Aí você vai ter trabalho lá no seu paciente, tá? Então, olha, os dentes adjacentes têm que serem bem moldados também. E eu não vou nem tocar no caso dos antagonistas ainda, mas os dentes adjacentes precisam ser muito bem moldados, porque eu vou acompanhar a estética dos meus dentes vizinhos, vou
determinar o meu ponto de contato proximal a partir dos meus dentes vizinhos, e com isso eu consigo o quê? Facilidade na hora de terminar, na hora de fazer meu trabalho na boca do meu paciente. Então isso é muito importante. Vocês precisam ter isso em mente, tá? Então, ó, quais são os meus materiais que nós temos disponíveis para poder usar? Nós temos hidrocolóide reversível, silicone de condensação, poliéter e o meu polivinil siloxano. Vou falar brevemente de cada um desses aqui, sem engarrar demais, porque eu não quero que a aula seja longa, para vocês entenderem basicamente do material que vocês estão trabalhando aí no consultório de vocês. Então, a começar pelo meu hidrocolóide irreversível. Sem sombra de dúvida, um dos materiais que eu mais amo. S2. Um dos materiais que eu mais amo, mais adoro trabalhar, porque é um material que ele tem uma versatilidade muito grande, sabe? E o pessoal demoniza, o material é ruim, mas... Não, o material é muito bom. Principalmente desta marca, ó, da Zemac, que tem o Hidrogun e que tem o Hidrogun normal também. Esse é o Hidrogun 5, eles têm um Hidrogun normal, que é um verde, mas existem outras marcas muito boas. Existe, por exemplo, o Cavex, o Geltrate, tem um Geltrate que é rosa, eu não sei se é o Dustless, tem um Geltrate rosa que é muito bom também, tá? Agora o detalhe é o seguinte, vamos entender o meu hidrocolóide reversível, que vocês costumam chamar geralmente carinhosamente de alginato. Só que alginato é um composto que tem dentro do hidrocolóide reversível. Então vamos lá. Fidelidade limitada. Cara, primeira coisa, fidelidade limitada. Se a fidelidade desse material é limitada, você precisa entender que esse material não serve para ficar copiando preparo perfeitamente. Ele não tem a capacidade de escoamento para poder copiar perfeitamente um preparo. Principalmente um preparo que está o quê? Subgengival. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Se eu tenho um preparo, e esse preparo, além de tudo, está subgengival, esse material não seria o material ideal para eu poder trabalhar. O tempo de trabalho do meu alginato, ele é ideal, ele é excelente. Só que aí, o que a gente vê o pessoal fazendo? A gente vê o aluno fazendo o quê? Colocando água gelada. Teria problema colocar água gelada? Não, nenhum problema. O que a gente ia fazer? Eu ia retardar o tempo de presa dele. Ele demora mais para poder endurecer. Isso existe, na verdade, na minha cabeça, um problema específico. Qual o problema? O meu paciente. Dependendo da maneira que você manipula isso, um paciente que ele engasga, que ele tem uma ânsia ali, isso pode demorar mais na cavidade bucal para tomar presa, e com isso você acabar tendo problema com o paciente querendo vomitar, aquela situação que acredito que todo cirurgião dentista já passou por algo próximo, tá? Relação pó e água, isso aqui tem medida correta, tá? Isso tem medida, eu tenho que respeitar a medida disso, obrigatoriamente. Excelente para a técnica HDR, que é uma técnica que eu uso para poder fazer moldagem de prótese total, e o vazamento dele tem que ser imediato. Esse é o grande lance. O vazamento do hidrocolóide reversível tem que ser imediato. Não dá para moldar o paciente e deixar aquele tanto de moldeira ali com um papel toalha em cima dela, toda molhada de água, que isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você tem que pegar e já ajustar a sua agenda para assim que você moldar, você já fazer o vazamento desse trabalho, tá? Ou delegar para sua TSB fazer, desde que ela saiba. Para que geralmente eu uso esse material, além da minha técnica HDR? Eu gosto de usar ele muito para antagonista. Que nada mais é do que o dente antagônico, né? A arcada antagônica. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com o dente 15, o meu antagonista é a região do dente 45, tá? Então,
Por que eu gosto de usar com antagonista? Primeiro, a fidelidade dele é limitada. Então eu não vou usar esse material para outra coisa que não posso usar, tá? Tem técnica específica, mas eu uso ele como antagonista. E aí o pessoal pensa, como antagonista, por que eu vou comprar um alginato desse aqui que custa em torno de R$ 100? É sempre muito importante para eu poder ajustar corretamente essa altura. Porque, para mim, a parte mais chata da prótese fixa é quando eu preciso fazer o quê? É quando eu preciso vir e ficar ajustando na boca do meu paciente. Ajusta, ajusta. E agora? Ajusta, ajusta, ajusta. Então, aquilo ali pode ser evitado quando você tem um antagonista fiel à boca do seu paciente. Como que eu vou conseguir isso? Com um bom alginato. Não tem como escapar. E detalhe que é muito importante é medidor de pó e água. Não existe essa que você é tão bom que você consegue fazer a medida de olho. Não, eu consigo, eu sou boa, eu consigo fazer a medida no olho. Não, não consegue. Tem um engenheiro que está lá, que ele trabalhou, ele estudou para definir o quanto você vai usar de água versus pó. E no alginato, vocês sabem muito bem, a gente tem esse medidor, ó, vai dar 1, 2, 3. 3 medidas de água, 3 medidas de pó. Ponto final. Gente, é muito mais fácil moldar um alginato usando medidor do que no olho. Não sei se alguém já teve a experiência de manipular um alginato no olho. Ou o trem fica muito duro, ou quando você coloca água, o trem escoa tudo, tá? Então, não pode, tá? Aí que vem um detalhe muito interessante que eu gosto de falar. Como eu trabalho com odontologia desde quando eu tinha meus 13 anos de idade, que eu era office boy do meu pai, fui pro laboratório, aquela questão toda que um dia eu venha contar, eu buscava muito serviço para dentista, eu ia em dentais para dentista também. O dentista me pedia, tipo, você passar para dental, você traz tal material para mim? Vou trazer. Aí eu ia lá na dental e comprava. E alginato, a gente comprava aos montes. E o dentista falava, não precisa mandar o medidor. Não precisa mandar o medidor, viu? Pode deixar lá. Beleza? Não precisa mandar o medidor, não precisa. Agora você imagina a marca, por exemplo, a Zemac, que descobriu que no mercado brasileiro eles mandavam um alginato. E todo mundo falava assim, não precisa do medidor não, não precisa do medidor não. O que eles fizeram? Hoje em dia eles cobram. Um medidor desse aqui, se eu não me engano, tá quase o preço de um alginato. O original eu acho que é R$ 80, R$ 90. Mas eu tô vendo aluno falando que tem na Shopee. Então, assim, você tem na Shopee, tipo, é da Zemac, porém deve ser chinês, né? Deve ser uma cópia, mas deve respeitar muito próximo ali o que tem. O que eu não quero que vocês façam é usar um medidor de outra marca com o alginato. Mas sempre medidor de pó e água. E o último detalhe sobre ele, sempre pó sobre a água. Nunca ao contrário. Sempre pó sobre a água. Você vai manipular o seu alginato, então você coloca a água dentro do grau de borracha, coloca a quantidade de pó que você quer e manipula. Não joguem água em cima do pó, porque vocês vão ver que a reação embola toda na hora de fazer. Quem fizer a moldagem de pó sobre a água vai ver a lisura que fica o hidrocolloide. Independente se é hidrogum, independente de qual marca que é. Então, por exemplo, quem não faz assim, teste. Teste, faça assim e depois me conta que vocês vão ver o tanto que é muito superior. Em relação à moldagem mesmo da prótese fixa, não do antagonista, a gente tem o meu silicone de condensação, que é um dos materiais mais usados também dentro do consultório. Porque é um material muito bom e também tem um custo muito interessante. Ele tem um custo muito interessante. Porém, ele tem alguns detalhes que são interessantes de avaliar. Por exemplo, tempo de trabalho é curto. É curto por causa de quê? Você tem que manipular o seu silicone fluido junto com o seu catalisador. E essa manipulação geralmente acontece na placa de vidro. E aí, qual que é o grande lance
de manipular isso na placa de vidro, independente de onde você for manipular. O tempo é curto. Você manipula e dependendo até mesmo da temperatura da sua sala, isso influencia muito nesse material. Então você vem, manipula. Ontem uma aluna me falou, não lembro quem foi, uma aluna me falou que era até aula de hands-on. Ela falou, pô, toda vez que eu manipulava, chegava duro já na moldeira, no manequim. Por quê? Porque esta ideia entre fluido e catalisador tem que ser muito bem dosado. E aí o pessoal, para poder aumentar o tempo de trabalho, faz uma coisa que não é muito legal. Faz o quê? Diminui a quantidade de catalisador para poder ter um tempo maior de trabalho. Porque lembra que você, quando usa isso, você precisa colocar ainda onde? Na seringa de elastômero. Então, até chegar na seringa de elastômeros, principalmente se você estiver trabalhando sozinho, você vai ter um tempo de trabalho curto. E o outro problema muito grande disso aqui é o quê? Alta contração. Esse é um material que contrai muito. Por ele ser um material que ele contrai muito, qual que é o grande problema? Ao longo do tempo que esse material for ficando na moldeira, depois de polimerizado, isso vai causar uma contração. Quando eu tenho essa contração, eu estou perdendo o que no meu trabalho? Fidelidade. Eu estou perdendo fidelidade e com isso talvez a coroa que eu moldei, a prótese fixa, o restaurado, o que for, pode ter alguma alteração na hora da adaptação e da cimentação passiva no meu trabalho, no meu dente do meu paciente. E aí eu teria um problema. Então, o que acontece? Esse material ele tem que ser vazado com gesso em até 3 horas. Em até 3 horas, você precisa vazar esse material. E é esse material que eu estou contando para vocês, que os dentistas mandam para o laboratório numa sexta-feira, 6 horas da tarde, e o laboratório só vai vazar isso na segunda-feira. Porque a gente tem funcionário para fazer o vazamento de gesso. Ele é um funcionário, ele não é um escravo. A palavra é essa. Então, o que acontece? Ele só vai vazar de gesso na segunda-feira. Aí vai lá, pô, o trabalho não está adaptando, a peça não está descendo, isso é aquilo. Qual que é a culpa? Ah, o laboratório. Talvez não. Talvez a culpa, infelizmente, é nossa. Nós que fazemos a moldagem. E eu sei que é corrido. A gente faz a moldagem, termina, daí a pouco tem outro paciente. Mas o ideal seria se a gente conseguisse colocar pelo menos mais 15 minutos no tempo desse paciente para nós podermos fazer esse vazamento. E aí não ter problema. E aí você manda... Gente, quando você manda para um laboratório, agora falando sério, quando você manda para o laboratório um trabalho já vazado e montado no articulador, e sem, vou nem falar no semi-ajustável, já montado, a visão do protético é diferente. Vocês não fazem ideia. O protético fala, opa, não estou trabalhando com qualquer um. Estou trabalhando com quem entende. Não é que ele vai fazer o trem tocado, ele vai começar a entrar em contato com você. Doutora, doutor, olhei isso daqui, é isso mesmo? Tem alguma diferença? Por quê? Ele começa a entender que ele está falando com quem sabe, tá? Então, ó, uma boa recuperação elástica para sair da boca e uma boa flexibilidade moderada. Agora, esse material tem um problema. Ele não é hidrofílico. Ele tem uma baixa hidrofilia. E qual que é o problema dele ter esta baixa hidrofilia? Ele precisa entrar aonde? Dentro do suco gengival. Se esse material precisa entrar dentro do suco gengival, ali dentro eu vou ter o quê? Sangue, água, saliva, líquido cérebro-clavicular. Vou ter uma série de líquidos que estão lá dentro. Então, quando eu estou trabalhando com um material que não é hidrofílico, um material que ele tem uma característica de natureza hidrofóbica, querendo ou não, eu posso vir a ter problema para esse material escorrer dentro da minha gengiva, tá? A gente tem técnica para conseguir manter o suco gengival seco, vamos dizer assim, mas querendo ou não, se eu quero subir no patamar da moldagem, eu já estou com um problema aqui usando um material que não é hidrofílico, tá? Vamos lá. Vou passar para o silicone de adição, que é o melhor silicone
para mim, melhor material de trabalho. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. O silicone de condensação, ele tem um valor mais interessante do que o de adição. Usei durante muito tempo silicone de condensação. Durante quase 5, até 6 anos, acredito eu, de formação, eu usei o silicone de... Não, mentira, 5 anos. Usei o silicone de condensação. Só que ele tem uma chance maior de erro. Por ele não ser hidrofílico, por ele ter que manipular fluido, catalisador, aquela questão toda. Então, você acaba tendo uma chance. Enquanto o silicone de adição, ele literalmente já vem pronto para eu poder trabalhar, tá? O silicone de adição, ele vem dessa maneira aqui, ó. Ele tem uns cartuchos, que esses cartuchos eu coloco numa seringa dispensadora, junto com esta ponta aqui, ó, que essa ponta encaixa aqui. E esta ponta, ela é uma ponta manipuladora. Ela manipula para mim o meu silicone. E desta maneira, eu já consigo levar o silicone direto já manipulado. E o melhor de tudo, respeitando tudo que o fabricante me fala em relação à proporção. Então, o tempo de trabalho dele é maravilhoso, desse silicone. Esse silicone tem um tempo de trabalho que, assim, não tem como errar esse tempo de trabalho. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, estava usando silicone de adição, ele endureceu antes da hora. É impossível ele endurecer antes da hora. A palavra é essa, é impossível. Por que é impossível? Porque ele já vem, você manipula ele por uma maneira mecânica, ó, automática, na verdade. É um mecânico, porém, automático. Então, você ganha muito tempo de trabalho. Outro detalhe dele em relação ao tempo de trabalho, não posso manipular a parte pesada dele, olha, com luva que tenha talco. Porque o próprio talco impede a polimerização do meu material. Então ele não endurece, tá? Então você, na hora de manipular, ou você compra uma luva que não tem talco, ou simplesmente tira a luva, lava a mão, se trabalhar sozinho, manipula o material, põe na moldeira, calça a luva e leva. Por quê? O tempo de trabalho é gigante. É gigante, tá? Então não se preocupem com isso. E detalhe, ó, hidrofílico. Gente, não tem como errar a moldagem com silicone de adição. Eu falo isso, eu falo de coração. Não tem como errar. É muito difícil errar a moldagem de silicone de adição, porque é muito bom. Então, você tem um material que tem um tempo de trabalho muito bom e que ainda é hidrofílico, que vai entrar dentro da gengiva, mesmo que ali tenha sangue, água, saliva, líquido, vai entrar, tá? Vai entrar. E, além de tudo, olha bem aqui, baixa contração. Com isso, eu consigo fazer o quê? Vazamento, olha, em até 15 dias. Eu consigo fazer o vazamento em até 15 dias do meu trabalho. Então, esse material, eu posso muito bem deixar ele lá. Ó. Posso moldar e deixar lá em cima. E vazar daí 15 dias que eu não vou ter alteração. A alteração de estabilidade dimensional dele é baixíssima. Então, não teria esse problema. Outra coisa que é excelente desse material é justamente o quê? Vejam bem, eu consigo fazer até 3 vazamentos de gesso nesse material. O que quer dizer até 3? Porque no silicone de condensação, apenas o primeiro vazamento é fiel. Isso, eu estou falando do silicone de condensação. Estou tocando no assunto dele de novo aqui. Apenas o primeiro vazamento é fiel. Enquanto quando eu estou falando do meu silicone de condensação, o primeiro e o segundo vazamento tem uma fidelidade igual. E o terceiro vazamento tem uma ótima fidelidade. Então, se a gente fosse pensar a nível clínico e erro clínico, eu poderia considerar que as 3 primeiros vazamentos do meu silicone de adição é fiel e tem uma ótima fidelidade. Tá? Então, esse, para mim, é o meu material de escolha dentro da clínica. Ponto final. É o material que eu uso. Tá? Então, vamos lá.
preciso pensar em moldeiras para o meu paciente para eu poder trabalhar. E eu vou ter moldeira parcial e vou ter moldeiras totais. Por exemplo, essa, né, que vocês conhecem. A grande pergunta que o pessoal me faz é: quando é que eu vou moldar moldeira parcial e quando é que eu vou moldar com moldeira total? Então tá aqui, ó. Quando eu vou usar moldeira parcial e quando é que eu vou usar moldeira total? Não resta dúvida que quando eu uso moldeira parcial, eu tenho um detalhe muito importante que é o quê? Sejamos francos, a economia do meu material. Eu sei que uma bexiga dessa aqui, ó, eu sei que um cartucho desse dá para fazer em torno de 11 parciais. 11 parciais. Então, é muita coisa. Então, espera que eu acho que deu uma saída aqui, só para poder conferir aqui. Então, o que acontece? Eu consigo fazer 11 parciais. Tá? Então, o gasto é muito pouco. Então, a moldeira parcial ela é boa porque ela economiza. Mas eu queria que vocês entendessem que a escolha disso daqui existe de uma seguinte maneira: estabilidade, oclusal. Estabilidade oclusal. Em que sentido que é estabilidade oclusal? Se o seu paciente, ele tem todos os dentes na boca e a oclusão está favorável, você poderia muito bem usar uma parcial. Todos os dentes que eu falo assim, né? Você vai mexer em um ou dois dentes, você poderia usar uma moldeira parcial. Agora, quando esse paciente ele tem uma falha de dente, por exemplo, você está mexendo no dente 16, ele não tem o 15, não tem o 14, não tem o 17, está só esse dente basicamente ali naquele hemiarco. Você não tem como moldar ali, porque você não consegue fazer um registro de oclusão. Você tem que moldar superior, inferior, de maneira total. Porque senão você não consegue reproduzir a oclusão para o seu laboratório. E aí você vai ter um problema danado na hora de fazer o ajuste oclusal disso. Então você precisa obrigatoriamente moldar com moldeira total, caso não tenha estabilidade oclusal. Se eu tenho estabilidade oclusal, eu poderia muito bem trabalhar com uma parcial. Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos supor, você está mexendo no dente 15, a sua moldeira parcial tem que ir pelo menos até o 12 e pelo menos até o 17 aqui. Tá? É quase um hemiarco. É quase não, é um hemiarco. Porque a gente recebe muito isso aqui, ó. 15, 16, o 17 falhado, 14 e o restante aqui tudo falhado. Como que eu vou ocluir um modelo com apenas 3 dentes? Sendo que um desses aqui ainda, ó, eu ainda estou trabalhando com ele, eu vou fazer uma coroa total, nem tem oclusão dele. É humanamente impossível. Tá? Então, tá aí. Vou escolher moldeira parcial quando eu tenho estabilidade oclusal e total quando eu não tenho estabilidade oclusal. Ok? Essas moldeiras aqui que o pessoal geralmente usa para orto, eu não gosto. Poderia usar? Pode usar perfeitamente. Só que eu, Rafael, não gosto dessas moldeiras. Acho aqui na vestibular muito alto e acho que machuca o paciente. Ah, mas eu gosto. Não tem problema. Pode usar, pode ficar à vontade. Mas eu investiria em uma moldeira parcial para paciente, uma moldeira total, muito melhor do que você colocar na outra. Tá? Então, não usem essa moldeira, a não ser que você só tenha ela por enquanto. Depois que você só tem ela que capitalizou, ganhou dinheiro, compre as outras inox, que você vai ter um trabalho muito melhor e muito mais delicado do que usando essas moldeiras de orto, tá? Então, eu dividi a técnica, tá? Eu vou passar primeiro uma técnica, depois a outra. Só que as duas são em conjunto. Mas eu quero que vocês primeiro vejam uma técnica.
A técnica da moldagem dupla com silicone. É esta maneira que eu faço. Vou comentar de outra técnica que existe, mas essa daqui é a que eu faço. Então, ó, moldagem dupla com silicone. Manipulei o meu silicone. Então, vou lá, vou botar aqui, ó. Primeira coisa, silicone denso. Porque o silicone de adição, ele tem a parte densa e a parte fluida. Essa parte que vocês estão vendo aqui é a parte densa. Ele vem com base e catalisador. Pego duas bolinhas, com a mão sem ter talco, sem estar com luva, manipulo, levo na moldeira e moldo o meu paciente. Tempo de espera disso em torno de 5 minutos na boca do seu paciente. Seja com moldeira parcial, seja com moldeira total. Depois que você aguardou esses 5 minutos, você vai remover tudo isso da boca do paciente e você vai fazer um desgaste desta região com Maxicute. Qual região toda? Vamos supor que eu estou trabalhando com esse dente, ó. Esse é o meu dente que eu estou trabalhando. Vai desgastar tudo. Todos os dentes que vocês estão vendo aqui, você vai desgastar, até você não conseguir ver mais formato dele, mas lembrando que você não vai furar a ponto de aparecer a sua moldeira. E também vai desgastar um pouco do palato. Porque desta maneira eu estou criando espaço para o segundo material, sem correr o risco de ter uma coisa que a gente chama de sobremoldagem, tá? Então, esta técnica é a técnica que eu uso para dar o alívio no meu silicone de adição, a parte densa. Mas existem pessoas que fazem da seguinte maneira: na hora que for levar na boca com o silicone denso, mole ainda, né? Então, vim aqui, ó, tô na parte do silicone denso, manipulei, coloquei na moldeira. A hora que coloca na moldeira, coloca um papel, um plástico, perdão, coloca um plástico, filme sobre o silicone. Então seria eu colocar a moldeira, colocar o silicone, colocar um papel filme em cima e levar na boca do paciente. Só que você tem que levar na boca e tem que ficar balançando esta moldeira na boca do seu paciente. Por quê? Você balança ela, ou bascula, né? Balança ela para criar o alívio. Aí muita gente fala, eu prefiro fazer essa porque ela é mais fácil. Eu prefiro... Cara, como que funciona na literatura, na hora que você vai ler na literatura científica sobre a técnica de desgaste com Maxicute, a técnica de desgaste com papel filme, como é que funciona? Deixa bem claro, a literatura deixa bem claro que as duas técnicas funcionam perfeitamente. Quem vai determinar a melhor técnica e a que traz o melhor resultado é o cirurgião dentista. Mas aí existe uma técnica que é de um professor venezuelano ou colombiano, se não me engano agora, que é a técnica usando o casquete aqui. Só que é criando um casquete. Como que funciona isso? Prestem muita atenção. Vamos supor que eu estou trabalhando com esse dente aqui, ó. Tá? Então, não vou nem fazer setinha para não me atrapalhar ali. Eu estou trabalhando com esse dente aqui, tá? E aí, vamos supor que eu vim aqui, ó, e fiz a primeira moldagem. E eu consegui, na primeira moldagem, ver o quê? Aonde que está o meu preparo. Você consegue ver. Não vai ficar uma coisa ideal, mas você consegue ver na moldeira, assim, olhando, aonde que está o começo e o fim do seu preparo. Certo? Na hora que você vai fazer o desgaste, você desgasta tudo aqui em volta, igual eu mostrei.
Aqui também. O palato. Porém, na hora de você desgastar o dente que você está trabalhando, você não desgasta, até por aqui, ó. Não desgasta o término. Por que que eu não desgasto o término? Eu vou pegar uma Maxicut e vou desgastar aqui, ó. Só lá dentro, ó. E vou deixar o término ó, sem tocar nele. Porque esse término que eu tô vendo aqui, ó, vou desgastar, mas não vou tocar nele, ó. Esse término que eu tô vendo, quando eu colocar o meu segundo silicone, que é o silicone fluido, e que eu apertar minha moldeira, esse término vai ser o responsável por causar uma pressão no meu silicone fluido e jogar para dentro do término do meu preparo. Para eu poder, quando eu colocar o silicone fluido, por exemplo, vou passar aqui só para vocês poderem ver aqui, quando eu colocar o meu silicone fluido, eu ter esta imagem aqui, ó, sem nada, tá vendo? Tá tudo rosa, ó. Tudo totalmente rosa. Ou seja, o meu silicone fluido copiou tudo perfeitamente como deve ser. Ó, seguindo tudo. Então vamos lá. A primeira moldagem que eu fiz é essa daqui, ó. Fiz a primeira moldagem, ah lá, ó, eu consigo ver tudo, consigo ver término, consigo ver tudo, ó, tá? Aqui é o implante, mas ok, consigo ver todo o término, tá tudo aqui, bem moldado, tudo legal. Desta vez eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir e passar a minha Maxicut aqui para eu poder ver. Então eu não vou nem mostrar como que a moldagem ficou, eu quero que vocês vejam como que fica com a Maxicut. Depois que eu passo a Maxicut, ah lá, ó. Desgastei. Você sabe aonde tinha dente ali naquela região, mas você não consegue precisar ao certo. Porque a hora que eu colocar o meu silicone fluido aí dentro, aí eu vou conseguir fazer a pressão. Então antes estava assim. Então antes eu tinha esta imagem, tudo certinho. E quando eu for fazer o desgaste dele, eu vou ter esta imagem aqui no meu silicone. Então, por exemplo, nós vamos parar aqui agora, nessa imagem do jeito que está, para a gente poder passar agora para o bruto da aula, que é a parte mais importante da aula. Então, quem estiver copiando, quem estiver escrevendo, estiver fazendo o que for, prestem muita atenção. Depois que eu fiz essa parte, eu venho para os meus fios retratores. Os fios retratores, eles são a parte mais importante da minha prótese. Eu estava lendo um artigo hoje sobre fio retrator, e aí falaram que é muito engraçado que a conclusão fala assim, olha, quem não usa fio retrator é justamente quem não usa, quem não trabalha com prótese fixa. E a verdade é essa. Não tem como você entregar prótese fixa para um paciente sem fio retrator. Ah, tem como? Tem, se eu elevar a margem, não sei o quê, mas no geral seria aonde não tem como eu trabalhar com prótese sem usar fio retrator. E eu tenho esses fios aqui, que eles são mais fino para o mais espesso. Então, por exemplo, ó, o 000 é o mais fino. O número 3 é o mais espesso. E agora eu vou fazer um jabá. Essa parte aqui, ó, esse daqui, ó, que é o Ultra Pak, que é da Ultradente, para mim, é o melhor fio que existe, tá? Para mim, é o melhor fio que existe dentro do país. Não sei se lá fora tem um melhor, mas aqui dentro, esse é o fio que eu mais gosto de trabalhar. Esse fio ele é trançado à mão, tá? Então, o que acontece? Ele tem uma maleabilidade muito boa, além do mais, ele também absorve muito bem o meu líquido hemostático, tá? Então, por exemplo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de fio. O que que a Ultradente te fala, a técnica te fala? Depende
da espessura da gengiva, para qual que você vai usar. Beleza. Partindo desse pressuposto, eu teria que ter o quê? Todos os fios dentro, né? Dentro do meu consultório. Mas não funciona assim. A técnica, que é a técnica do duplo fio, ela não precisa ser feita desta maneira. Eu não preciso ter todos os fios. Eu preciso ter 2 fios apenas dentro do meu consultório. A verdade toda é, vai ter gente que falar, não, mas dependendo. Cara, eu nunca errei uma moldagem fazendo essa técnica. É verdade, nunca errei. E eu fico vendo os alunos de graduação que eles têm resultados muito semelhantes usando a técnica. Quais fios eu preciso ter? 0, 0, 0 e número 1. Só. Mas tem um detalhe. Já que você só tem que ter esses 2 fios, pelo amor de Jesus Cristo, já que você tem que ter só esses 2 fios, faça o quê? Compre da Ultrapac, que é da Ultradente. Mas ele é mais caro do mercado. Isso dura demais. Isso dura demais para você não ter problema, para você não ter problema, tá? E outro detalhe, o líquido hemostático, tá? Eu preciso que embeber o meu fio com líquido hemostático. Porque o próprio nome já diz, esse líquido hemostático, ele vai impedir o sangramento e a liberação de fluido pelos capilares que estão ali dentro do meu sulco gengival, tá? Lembrando, isso daqui, ó, é um líquido adstringente. Por que eu estou frisando isso? Ele não possui vasoconstritor dentro do líquido. Não é recomendável e não se deve usar líquidos que tenham epinefrina. Eu escrevi hemostático, escrevi epinefrina com H. Líquidos que tenham vasoconstrutores, por exemplo, a epinefrina. Por quê? Quando eu uso um fio com epinefrina, com vasoconstrição, a hora que eu coloco na gengiva, a gente consegue ver reações sistêmicas muito fortes no paciente. Mais forte do que, por exemplo, uma anestesia que você dá no seu paciente. Então, não se deve usar o líquido hemostático que tenha epinefrina, que tenha vasoconstritor, na verdade, dentro dele. Vou usar que, então, um líquido adstringente que vai fazer para mim o papel como se fosse da minha vasoconstritor, do meu vasoconstritor, tá? Uma outra dica clínica é o quê? Compre o Viscoestat e compre o Clear. Por que o Clear? Porque justamente por ele ser transparente, caso você tenha uma outra aula, né? Caso você esteja fazendo uma resina, alguma coisa assim, e por descuido ali acerte a gengiva, ou uma gengiva que não está muito sadia, o Viscoestat Clear, ele vai parar aquele sangramento, mas não vai ter uma cor rosa, uma cor amarronzada que os hemostáticos têm, tá? Os hemostáticos, eles têm uma cor amarronzada. O Clear não tem. Então, se você usar ele, por exemplo, ali, como ajuda na hora de uma gengivinha que sangrou, pede alguma gengiva que você está fazendo, você não vai ter o problema dele manchar aquela região que você está trabalhando. Mas lembrando que no caso de resina, isso aqui é usado como recurso, não como regra. Porque se a gente fala isso, amanhã todo mundo compra Viscoestat Clear e só faz resina molhando a gengiva com Viscoestat. Não é para ser feito assim, tá? Então, vamos lá. Tá aqui meu dente. Reconstruí tudo. E já não consigo ver o que aqui? Término. Eu quero ver o que? Término do preparo. Eu preciso ver isso daqui de uma maneira correta, aonde o meu laboratório consiga enxergar tudo isso daqui. Mas vejam bem, primeira coisa, qualidade da gengiva. Olha a espessura, olha a cor e olha a qualidade. Paciente, gente, ele não pode ficar com o provisório, a Deus dará. Mas meu paciente que sumiu. Ok, foi seu paciente que sumiu? Você não tem culpa. Mas eu quero te dizer que você vai colocar o provisório no seu paciente e que no mais tardar em 15 dias, ele vai voltar no seu consultório
para você poder fazer a moldagem corretamente. Porque senão não adianta de nada. Você vai estar criando o quê? Uma inflamação nessa gengiva. Olha, até esse provisório estava bem reembasado, olha. Querendo ou não, ó, tem uma inflamação na gengiva. Por quê? É provisório. O provisório por si só, ele já causa isso, tá? Por si só ele já causa isso. Então, beleza. Falei para vocês o quê? Vamos fazer a técnica do duplo fio. Primeira coisa que você vai fazer, agora é a técnica mesmo. Primeira coisa, moldagem com silicone pesado. Primeiro ponto é isso. Moldagem com silicone pesado. Beleza? Vou aguardar quanto tempo aqui? 5 minutos. Feito isso, agora eu quero que vocês façam da seguinte maneira. 2. Anestesia infiltrativa. Que a gente chamou durante muitos anos de bloqueio de campo. Lembra uma coisa. Eu estou querendo anestesiar o quê? Tecido mole. Não é dente. Então, antes do pessoal perguntar, mas vai ser infiltrativa também mandíbula? Sim, também mandíbula. Por quê? Porque eu não estou querendo anestesiar o dente. Eu quero anestesiar quem? O meu tecido mole, tá? Terceira etapa. Introdução. Não vou nem colocar introdução, não. Vou mudar a palavra. Inserção do fio 000 subgengival. Tem que ser subgengival, tá? Mas cuidado que você não pode forçar esse fio até lá embaixo. A hora que ele entrou subgengival, você para de forçar. E uma dica clínica é: comece pelas proximais. Por que pelas proximais? É onde tem a papila. E a papila, por si só, ajuda a manter o fio em posição. Então, eu vim, coloquei, tá aí, ó. Coloquei o meu fio 000 dentro da gengiva. Subgengival. E vejam bem, olha, dá para ver cimento no preparo ainda. Só que a gente vê essas fotos depois que a gente atende, né? E tem vezes que a gente não consegue ver isso a olho nu, não. Sabe? É só com foto macro mesmo que você puxa lá embaixo pra você poder conseguir ver. Mas aqui, ó, já coloquei quem? O meu fio 000. Subgengival. Olha a isquemia dessa gengiva. Eu consigo ter essa isquemia aqui, olha, tanto por causa da anestesia, tanto devido ao líquido hemostático. Ok? Então, tá aqui, ó. Perfeitamente com vasoconstrição. Depois que eu fiz isso aqui, eu coloquei o meu fio número 000. Eu quero que vocês agora venham na etapa 4 e inserção do fio 1 a nível da gengiva. E uma observação: não deixar resto de fio 000 aparecendo. Desta maneira aqui, ó. Ele não tá aparecendo, ele tá subgengival. Vocês estão vendo por causa da foto. Eu não quero, tipo assim, olha, tô falando que tem gente que vai e deixa o fio assim, ó, sair pro lado de fora. Não pode, tá? Então, o fio 000, ele tem que estar todo inserido dentro da gengiva. Então, quarta etapa, inserção do fio 1 a nível da gengiva, a nível gengival. Então, você vai ter esta imagem aqui, ó. Então, olha, o meu fio número 1, ele está a nível da gengiva.
Feito isso, na hora que você colocou o fio número 1, eu quero que você faça da seguinte maneira. Aguarde 7 minutos com o fio número 1 em posição. Inseri ele, ficou a nível de gengiva, aguardo 7 minutos com ele em posição. Por quê? Esse é o 7 minutos crucial para acontecer o correto afastamento gengival. O correto afastamento gengival acontece exatamente nesse momento, que eu aguardei meus 7 minutos. Depois que você aguardou seus 7 minutos, enquanto você está aguardando, né, talvez seus 7 minutos, você vai fazer a etapa 5, que é o quê? Desgaste com Maxi-Cut do silicone de adição. Lembra que a gente estava com silicone de adição lá na moldeira? Então, vou fazer o desgaste. Por que eu estou falando assim? Porque você vai ter que guardar 7 minutos, então você desgasta ao longo desses 7 minutos, né? Porque não precisa esperar 7 minutos do fio para depois você começar a desgastar. Já embola tudo num procedimento só. Então, aguardei 7 minutos, desgaste com a Maxi-Cut do silicone de adição. Agora, prestem muita atenção. Larga o que estiver fazendo, larga o celular. Vocês poderem ver uma coisa aqui. Quem estiver vendo pelo celular, não larga ele, não. Ó, sexta etapa. Já estou pronto para colocar o silicone de condensação, de adição, perdão, nesse caso, né? Dentro do sulco. Então, sexta etapa, a mais importante. Remover apenas o fio número 1. Não remover o 000 na hora da moldagem. E aí, na hora que eu remover o fio número 1, eu tenho essa imagem. Ó, gengiva toda aberta. Então, aqui, ó, o afastamento gengival que proporciona corretamente a visualização do meu término. E aí que tá o lance, que muito professor erra na hora de mostrar isso aqui e profissional. Que a pergunta é, se a gente estivesse numa sala de aula, né, eu ia fazer essa pergunta para vocês, que é o quê? Por que não remover o fio 000? E a pergunta, gente, não é, e a resposta não é simples e também não é boba. É o quê? Para não quebrar a hemostasia. Eu coloquei um fio número 1, perdão, um fio número 000, subgengival, com líquido adstringente, um líquido hemostático, dentro da gengiva. Ele está ali segurando sangue, água, líquido cervicular, segurando a umidade toda. E aí, qual que é o grande erro que eu vejo a galera fazendo? Na hora de moldar, remove os 2 fios ao mesmo tempo. A hora que remove os 2 fios ao mesmo tempo, todo aquele sangue que está ali embaixo, ali, que o fio número 1 está cauterizando, vamos dizer assim, o capilar, o vaso sanguíneo, a hora que você puxa, rasga tudo. Você está removendo aquele coágulo ali, vamos dizer, e aí você vai ter sangramento. E se você tiver sangramento, mesmo que você use, por exemplo, um líquido, um silicone de adição que é muito hidrofílico, você vai ter problema. Não tem como não ter problema. Então, não removam o fio número 000. Só vou remover ele depois que eu terminar minha moldagem, tá? Moldei, pô, ficou foda, ficou top. Agora você vai lá e remove seu fio 000, tá? Por favor, cuidado para não esquecer o fio 000 lá dentro, hein? Já vi muito caso na literatura. Tipo assim, e já vi um caso na faculdade, onde esqueceu um fio 000. A gengiva fica toda revirada. Dá até pus, né? Dá até
der edema, fica uma bagunça. Então, cuidado, tá? Ó, mesma coisa aqui que nós já mostramos o caso. Vim, anestesiei, fio 000, fio número 1, tá lá afastado, tá? Muita gente tem dificuldade na hora de levar o fio, e não tem nem a ver com igual uma aluna falou hoje comigo, a dificuldade em levar o fio não tem a ver com a grossura do calcador, a grossura ou espessura do calcador de fio. Por que eu estou falando isso? Quando você tem um calcador de fio muito grosso, você diminui a pressão que você está fazendo naquela área, tá? Diminuir a pressão é interessante que você não enfia seu fio lá dentro com muita força. Quando você tem um calcador muito fino, ele te auxilia em levar o fio bem ali na região subgengival, mas tem que ter muito cuidado, porque como a área é menor, a pressão ali vai ser maior, a força e a tensão vão ser maiores, então tem que ter cuidado para não escapar a mão e não romper a inserção conjuntiva que está ali embaixo, tá? O que o Rafael usa? Eu gosto de usar muito uma espátula de resina. Adoro trabalhar com espátula de resina. Então, ó, por exemplo aqui, vem, ó, coloca o fio número 1. Olha o que eu falei com vocês, ó. Sempre começando pela proximal, ó. Coloca o fio número 000 na região proximal. Não faço força, eu faço pressão, ó, lá, ó. Até vira um pouco o instrumento, porque eu estou fazendo pressão para ele entrar. Na vestibular, é sempre mais complicado dele entrar por causa da espessura da minha gengiva, que é muito fininha. Então, não entrou tudo na vestibular, não tem problema. Termina de encaixar na proximal, que vai facilitar para você colocar lá, ó, na vestibular. Então, você vem, ó, trabalhando tudo ali, com calma, coloca um fio, aguarda um pouquinho, tenta colocar ele mais um pouco, e vai trabalhando isso, ó, gentilmente. Ó, eu mantendo a pressão na região, olha, sem fazer força, só mantendo. E agora, ó, o meu fio número 1, que eu quero aonde? A nível da minha gengiva, tá? Só a nível dela. Para quando eu for moldar, eu remover somente o meu fio número 1 para poder fazer corretamente a moldagem. Aguardaria agora os 7 minutos, faria o desgaste no silicone de adição e terminaria a minha moldagem. Não precisa afobar, não precisa apertar demais o fio, não, é só manter pressão, tá? Somente isso. Por exemplo, ó, esse caso é até interessante, que esse caso que eu vou mostrar para vocês é esse dente aqui, ó. Que o paciente, por sinal, até que é esse dente, acho que não aparece a seta, né? É esse dente aqui, ó. Caso que eu vou mostrar para vocês. E que porventura o paciente até quebrou, ó. Então vejam bem. Removi o provisório no caso e vim refinando ali aquele preparo, tá? Refinando o preparo como deve ser, para ajustar tudo certinho. Porque eu sempre brinco e falo com o dentista, mesmo depois do preparo estar pronto, quando ele tira o provisório, ele ainda olha e fala, podia mexer mais um pouquinho aqui. E aí vai mexendo, mexendo, mexendo. Se der bobeira, daqui a pouco acabou com o preparo todo. Então a gente foi, ó. Percebam, ó. Olha o que eu falei com vocês da infiltrativa. Olha como é que é feito a anestesia infiltrativa nessa região aí, ó. Passei o anestésico tópico. Gente, outra coisa. Tem gente que fala que anestésico tópico não serve para nada, mas serve para a mente do paciente, tá? O paciente fala, nossa, esse é o primeiro dentista que eu vou que passa um gelzinho. Então, assim, não sejam cruéis, não deixem de fazer isso. Não custa nada. Então, venho, ó, passei o meu anestésico tópico e agora olha a posição da agulha e olha a isquemia. Ó, há muito tempo atrás, a coisa de uns 8 anos atrás, mais ou menos,
se falava que não podia usar fio retrator para dente anterior para não causar recessão gengival, principalmente por causa da anestesia. Hoje em dia a gente já sabe que isso aí virou um mito, uma lenda. Não existe mais essa preocupação dessa maneira. Eita, voltei o vídeo tudo. É que eu vou adiantar aqui para nós. Então, ó, anestesiei. Fio número 000 em posição com hemostático. Ó, olha a espátula de resina, ó. Essa espátula que eu gosto de usar, da Millennium. E essa entrada que vocês estão vendo fácil aí, ó, é código provisório, gente. Código provisório. Olha, a gengiva nem sangra. Ah, mas você anestesiou, por isso que ela não sangra. Se a anestesia não causasse sangramento, que no cirurgia não tinha sangue? Olha lá, ó, eu tirando o excesso do fio e terminando de guardar, ó, ele lá dentro da minha gengiva, ó. Corto, puxo, continuo colocando ele lá na gengiva para guardar o pedacinho dele, venho com o espelho para poder olhar. Olha lá, vi que não tá sobrando nada. Joia. Agora eu posso vir com o meu fio número 1. Ó, olha a entrada disso. Reparem que vai ter uma hora que ele não vai entrar na vestibular. Basta você esperar um pouquinho, a hora que a gengiva já começa a abrir, que ele começa a entrar o restante, ó. E, gente, sempre este protocolo. Fio 000, fio número 1 a nível da gengiva. Não tem piração. É assim que funciona. Olha, agora eu fui entrando pela vestibular, olha. Só porque eu esperei um pouquinho mais, olha, já começa a entrar mais pela vestibular. Nesse caso aí agora, é como se eu tivesse feito a moldagem com silicone, mas nesse caso a gente está fazendo o quê? Uma moldagem digital. Então vamos supor que essa primeira moldagem digital fosse como se fosse o meu silicone de condensação, o meu silicone de adição pesado, minha pasta densa. Porque depois eu vou fazer uma técnica, vou remover o fio número 1 e vou fazer a moldagem como se eu estivesse usando um silicone fluido dessa vez. Vou mostrar para vocês lá depois dessa slide, para vocês poderem entender o que eu estou fazendo. Ó, vou remover o fio número 1. Olha aí, tudo aberto. Ó. Gengiva bem afastada, sem sangramento, tudo como manda o figurino. E agora, deixa eu ver se aqui é. Deixa eu ver se é esse aqui. Mas que é o mesmo. E agora aqui, para vocês poderem ver, ó, em relação ao escaneamento, o que eu fiz, ó. Eu fiz o escaneamento de tudo primeiro, sem remover fio nenhum. Ó. Então eu fiz como se fosse aquela primeira moldagem, sem muita preocupação em detalhe, nem nada. E agora eu vou fazer um recorte na região. O que é esse recorte? Esse recorte, gente, eu estou usando como se fosse o alívio que eu fiz na silicona densa. Eu não fiz a silicona densa e não aliviei a região. Agora eu fiz esse alívio, porém um alívio com um recorte digital. Agora eu venho, ó, tiro o fio número 1 e volto a escanear. Com o fio 3,0 em posição. E aí vou refinando isso aqui até chegar na posição que eu quero. Venho aqui atrás, faço todo o escaneamento para eu poder vir e fazer o antagonista, tudo certinho, tá? Mas a técnica é essa, tá? A técnica é justamente, acho que tem um outro vídeo aqui, deixa eu ver. Não tem não. A técnica é exatamente essa. Então, fio 3 zeros subgengival, fio número 1 a nível, alívio da pasta pesada com Max Cut, remoção do fio número 1 após 7 minutos e fazer a inserção. Uma outra coisa que eu queria falar rapidamente é quando você vai colocar o seu silicone fluido e você leva com o silicone fluido, olha, esperar
7 minutos com o silicone fluido na boca. Ah, mas eu já cutuquei ele com a unha aqui, já vi que endureceu. Aguarda em 7 minutos. Lembra que eu falei que ele tem contração? Se for o de adução, tem baixa. Se for o de condensação, tem altíssima contração. Então, a ideia é você sempre respeitar como que deve ser feito ali, dessa maneira. Tá? Então, gente, a técnica é essa. Não tem erro. Tá? É exatamente como que a gente faz, como que a gente trabalha, exatamente dessa maneira. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu tinha saído, né? Então, provavelmente eu perdi algumas mensagens aqui que o pessoal mandou, mas eu vou ver as que mandaram aqui agora. Em relação à moldeira lisa ou perfurada, tanto faz. Tá? Isso aí é uma conversa meio que fiada. Tipo de, se a moldeira não for perfurada, vai ficar o silicone na boca do paciente, o alginato vai... Não. Todas as minhas moldeiras são lisas, pra vocês terem noção. A grande maioria delas são lisas e eu nunca tive problema de eu tirar o material e ele ficar agarrado na boca do meu paciente só porque a moldeira não era lisa. Tá? Então isso aí é como se fosse assim, não vou falar de salsetão, mas é quase um mito. Tá? Fato consumado. Limitação de scanner intraoral tem várias. Tem várias. Por exemplo, preparos muito profundos, o scanner não vai pegar. Se tiver sangramento gengival, se tiver saliva ali, o scanner não vai copiar. Existe uma técnica certa de passar o scanner na boca do paciente. Não é só chegar e passar que ele vai copiar. Não tem uma técnica específica que deve ser feita. Então, assim, tem alguns outros detalhes aí em relação ao escaneamento que não é tão simples assim de poder resolver, tá? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, alguém quiser falar, a hora é agora. Quem quiser pode ficar à vontade. Senão, a gente termina a transmissão aqui certinho. Detalhe, essa aula vai ficar 7 dias lá no YouTube, igual a gente fez, sabe? Porque eu deixo lá, mas eu acho que a interação aqui é muito melhor do que a interação de virar e falar simplesmente, vai ver a aula lá no YouTube, tá? Deixa eu só ver aqui. Ô, Raiz, se você quiser, você pode abrir o seu microfone aí, que eu acredito que agora dá para poder abrir se você quiser perguntar. Ou se você quiser digitar, pode digitar, não tem problema. Deixa eu ativar ele aqui. Engraçado que eu já tinha ativado ele e depois deu. Aqui, ó. Vai, tenta agora. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Existem alguns silicones de adição que eles são mais baratinhos, digamos assim, a uns R$ 600 o kit completo, né? Na faculdade, que eu estudo aqui na Federal do Rio, os professores falaram que esse silicone é muito ruim. Existe algum silicone de adição muito ruim? O preço, ele interfere tanto assim? Então, eu tenho quase certeza absoluta que você está falando do silicone da Iler. Isso, esse mesmo. Ele não é ruim, Um não. roxinho. Ele é muito ruim. Ele, Ah, infelizmente, não dá para usar ele. Nós já tentamos usar ele aqui na faculdade, mas ele é realmente muito ruim, entendi. tá? Obrigada. Nada. Você não gosta do fio 00 junto ao 000? Não tem problema não, Lari. Pode usar, entendeu? Só que o fio 1, como ele vai ficar só a nível da gengiva, porque na verdade o fio 3 zeros, o 000, ele é quem vai absorver ali toda a água, vai fazer a homeostasia da parada. O fio número 1, ele é que vai realmente fazer a abertura da gengiva, tá? Então, assim, pode associar o 00? Pode. Mas o resultado com 1, para mim, eu acho melhor, porque é o 1 que vai fazer a abertura da gengiva, tá? O João Vitor perguntou se já fez teste com silicone de adição da Neodente. Então, o que acontece, João? O Willer, que é esse que eu falei com a Raíssa agora, que é muito ruim, a Willer foi comprada pela Neodente, sabe? E a gente não viu diferença entre o material da Willer e o material da Neodente.
Parece que a Neodent simplesmente colocou no mesmo pacote, porém com uma logo diferente e distribuiu, sabe? Então, assim, teve uma aluna nossa no aperfeiçoamento que levou esse material, que ela acha que ela tinha ganhado para teste e tudo mais, e não ficou bom, tá? Não ficou bom. Então, assim, eu não gosto de usar ele. Quais são os materiais que eu uso de silicone de adição e que eu gosto? 3M. Ah, mas você usa outro? Uso. Tem o da Ultradent, é muito bom. Tem de uma outra marca que a gente usa na faculdade. Mas, assim, ao meu ver, o da Evocler também é muito bom, mas ao meu ver, o que eu gosto mesmo de usar, e eu acho que ele tem um preço muito bom, é o da 3M, tá? O XT Express, e gosto de usar somente a silicona rosa, que ela é de baixa viscosidade, tá? Aquela roxinha. Então ela consegue escoar melhor ali. A azul também é boa, mas eu ainda prefiro a roxa, tá? A Thaís perguntou aí, as pontas misturadoras para silicone, tá tendo dificuldade para poder comprar. Primeiro, quando a gente compra um kit da 3M, por exemplo, a hora que você compra ele, você abre, vem 5 ou 6 pontas misturadoras no máximo. E aí você vai comprar da 3M, é muito caro. Então, qual que é a ideia? Shopee. Shopee tem um kit lá de 200 pontas amarelas daquela que é baratinho. Eu só compro lá. Beleza? Então, é isso, meus queridos. Muito obrigado aí por todo mundo. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Deixa eu fechar aqui.